Olá, eu sou o João Zanini em Clima Natalino e esse é mais um Drops de Tableau da Ksoft. Hoje a gente vai ver como que a gente consegue plotar num mapa do Tableau as distâncias percorridas de um ponto a outro e também fazer a medição de quanto foi essa distância percorrida. Então, para a gente fazer essas linhas e distâncias, a gente criou uma problemática que é: a gente precisa saber qual é a distância entre o nosso centro de distribuição e as cidades que a gente entrega. As cidades já estão aqui nessa fonte de dados que a gente já conhece de vendas, que indica para a gente em qual cidade foi feita a venda. Para a gente começar, a gente vai criar um campo calculado, que vai ser o nosso centro de distribuição. Nosso centro de distribuição vai usar o comando makePoint para criar um ponto no mapa onde a gente vai colocar nossa latitude e nossa longitude. Vou copiar a latitude aqui e aí você pode testar com a latitude da sua casa, a latitude de algum lugar que você conheça. Aqui é a nossa latitude da Ksoft. Agora eu vou dar um OK, o cálculo é válido e vamos testar esse centro de distribuição clicando duas vezes. Quando eu clicar duas vezes, beleza, a Ksoft fica nessa região aqui de São Paulo e agora a gente precisa calcular as distâncias do centro de distribuição até as cidades que a gente fez venda. Então, para isso, a gente teria que fazer um campo calculado. Então, eu vou clicar em campo calculado, vou escrever distância e a gente precisa selecionar um ponto de início e um ponto de fim. O ponto de início seria o nosso centro de distribuição, o ponto de fim seriam as cidades e a gente calcularia isso em unidades de quilômetro. E a gente encontrou um erro. Esse erro era previsto. E por que esse erro acontece? Porque as cidades não são criadas no Tableau com latitude e longitude. Existe um nome da cidade dentro desse campo. A gente precisa então fazer um cálculo para que a gente tenha as latitudes e longitudes de cada cidade. Então a gente pode salvar esse cálculo, que vai ser a distância, e dar um OK. Então agora a gente precisa criar a latitude e a longitude das cidades. Porém, a gente tem aqui nas cidades apenas o nome. E quando a gente tenta criar um campo calculado utilizando a latitude e a longitude gerada pelo Tableau, a gente não pode. Para a gente resolver isso, a gente vai usar uma pequena tática, que é: a gente clica duas vezes em cidade e o Tableau vai plotar um mapa com estado, cidade, longitude e latitude. Agora a gente clica com o botão direito na planilha, visualizar dados e olha aqui, cada cidade, cada estado tem uma latitude gerada e uma longitude gerada pelo Tableau. E aqui em cima a gente pode ver um botão de exportar tudo. A gente vai exportar esses dados como coordenadas cidades. E a gente pode salvar isso na nossa área de trabalho, clicar em fontes de dados aqui no canto inferior esquerdo e adicionar uma nova conexão, clicando em adicionar conexões. A gente vai adicionar a um arquivo de texto, que foi um CSV gerado pelo Tableau, que vai ser a coordenada cidades. Quando a gente adicionar, a gente já vai ter coordenadas cidades, que a gente pode clicar duas vezes em vendas e fazer um join entre vendas e coordenadas cidades. Esse join vai ser na cidade, a gente vai usar o campo cidade para se relacionar com cidade e estado para se relacionar com estado. Essa vai ser uma relação esquerda. Agora, com o nosso relacionamento feito, a gente pode editar o nome de latitude para lat e longitude para longe. Eu estou fazendo isso só para o Tableau não se confundir e ver que existem dois campos com o mesmo nome de latitude gerada e longitude gerada. Agora a gente pode voltar para a nossa planilha, criar um novo campo calculado, que vai ser o cálculo de cidades no mapa. A gente vai fazer um novo makePoint, que vai ser a lat e o long. Cada cidade vai ter o seu lat e o seu long. A gente pode dar um OK e editar o nosso cálculo de distância, chamando o nosso novo cálculo de cidades no mapa. A gente então vai fazer uma distância entre o centro de distribuição e as cidades no mapa em quilômetros. Para finalizar, a gente vai dar um OK, vai criar um novo campo calculado, que vai ser as nossas linhas de distância. Essa linha de distância a gente vai usar a expressão chamada makeLine. E a gente também vai colocar o início e o fim dessa linha. Nosso início, novamente, é o centro de distribuição e nosso fim são as cidades no mapa. A gente pode dar um OK e substituir o nosso centro de distribuição por esse novo campo de linhas de distância. Quando a gente fizer isso, pronto,
a gente já consegue ver todas as cidades. E eu vou colocar a cidade na cor e a minha distância na dica de ferramenta. Porém, quando a gente coloca a distância na dica de ferramenta, existe uma soma que é feita para essa distância em todas as linhas. Então a gente vai substituir de soma para máximo. E agora sim, a gente consegue ver a distância do nosso centro de distribuição até Boa Vista, em Roraima. Se você quiser ver mais vídeos como esse, todas as quintas-feiras no nosso LinkedIn e YouTube da Ksoft às 10 da manhã. Um bom dia, uma ótima semana e até a próxima!